noite a todos. É com grande satisfação que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua Câmara Técnica de Medicina do Trabalho e de Saúde do Trabalhador, tem a honra de convidá-lo a participar do Fórum Voz e Fala como instrumento do trabalho. Nós vamos agora apresentar aqui a nossa homenagem, que foi produzida no dia 4 de outubro, dia em que se comemora o Dia do Médico do Trabalho, que infelizmente, por conta de um bug mundial que atingiu as redes sociais, nós só conseguimos postá-lo já no início da noite, no final da tarde para o início da noite. Então essa é a nossa homenagem ao do CREMERGE aos médicos do trabalho, para nós mantermos sempre essa parceria com as atividades conjuntas da ABMT e do CREMERGE, isso já durando já um bom período de tempo, e que nós temos duas atividades anuais em conjunto, Então, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Então, esta é homenagem aos médicos do trabalho, feita no dia 4 de outubro, dia em que se comemora o Dia do Médico do Trabalho. Então, em nome do presidente, conselheiro Walter Palles Ventura, nosso presidente do CREMERGE, eu gostaria de convidar para participar da nossa mesa o Dr. Walter Nunes Maia, presidente da AMT, o moderador, o conselheiro Marcelo Veloso Peixoto, que é professor associado da Faculdade de Medicina da UFRJ e chefe de serviço de otorrinolaringologia do IPPMG e doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da UFRJ. E o doutor Marcos André de Sarvá, que é professor adjunto da disciplina de otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial da Escola de Medicina de Cirurgia da Unirio, responsável pelo setor de laringologia, do setor de otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, foniatria, medicina do sono e do Hospital Universitário Gafre Guingue. Eu gostaria de também convidar a doutora Nádia de Souza Ferreira, diretora técnico-científica da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, doutora Laura Maria Campelo Martins, coordenadora da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CREMERGE, e o doutor Paulo Rebelo, membro também da nossa Câmara Técnica de Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador. Doutora Nádia também faz parte da nossa Câmara Técnica, então é um prazer tê-los todos aqui reunidos para nós, então, conversarmos sobre voz e fala como instrumento de trabalho. E vamos dar início, então, do professor Marcos Sarvá. Me foi autorizado retirar a máscara, mantendo o distanciamento social. Acho que fica mais fácil para a minha expressão e para que todos acompanhem esta apresentação. Eu agradeço o especial convite da Câmara Técnica, das amigas e amigos da Câmara Técnica e do CREMERGE, onde eu tive o prazer de ser conselheiro durante 10 anos e participar como então coordenador da Câmara Técnica de Otorrino, de eventos conjuntos que realmente são fundamentais para o desenvolvimento de todas as questões científicas e assistenciais que andam juntas, e devem andar sempre juntos. Nesse tema, voz e fala como instrumento de trabalho, entra uma série de questões e é obviamente impossível esgotarmos o tema, não pretenderíamos isso,
mesmo porque nós teríamos aí como um subtema, que na verdade é um sinônimo, são na verdade muito mais as laringopatias, todas as alterações do aparelho fonador. Por exemplo, o aparelho fonador faz parte da função nasal. Então, se a gente fala só de voz, a gente parece que está falando só de laringe ou da garganta, mas nós estamos falando de todo o aparelho fonador, dos aspectos todos ligados à ressonância, à articulação, né, e todas as questões que levam ao som externo e ao conforto. Me foi passado esse tema e eu destaquei aqui o que eu espero ao final desses minutos lhes atender e basicamente apresentar esses critérios para reconhecimento de voz e fala, ou seja, o que nós devemos ter em mente ao analisarmos pessoas que usam a voz profissionalmente, quais são, o que é o normal, talvez seja difícil ter isso tão fixado, e quais são seus desvios e riscos potenciais. E facilitar esse reconhecimento por todos da aptidão e inaptidão no exame ocupacional e estimular as ações de prevenção, orientar. Nesse sentido, eu reforço o conceito de que eu não consigo entender muito bem essas divisões. Na medicina foi se dividindo em tantas especialidades, mas, na verdade, o médico de trabalho tem que ser meio otorrino. Isso aí é óbvio, né? Ele não tem que ter nenhuma inibição em se meter no assunto, porque fica, às vezes, uma coisa assim, você não é otorrino, então você não pode... Tem mais é que mergulhar nesse assunto do mesmo jeito que o otorrino, para não cometer erros e, por vezes, até prejudicar o trabalhador, também tem que se informar e saber corresponder. E é por isso que nós trocamos informações aqui nesse tipo de evento, que é fundamental. Existem alguns conceitos que é mais ou menos para sacudir nosso raciocínio, a nossa memória, né? Por exemplo, se existe alguma diferença entre voz e fala social do profissional, né? E se quem usa a voz e dela depende, ele deve ser visto como diferente, né? E, na verdade, existe, né? As pessoas usam a voz socialmente de uma forma que pode ser ótima ou até ruim. Socialmente, por exemplo, eu posso no trabalho falar pouco, falar de perto com as pessoas, e no fim de semana eu sou um gritador, torcedor de clubes, ou numa igreja em que eu canto sem treinamento, né? E da mesma forma o contrário, eu posso socialmente até ser meio pouco falante, e no trabalho eu sou extremamente exigido, com uma turma de crianças, num local ruidoso, tendo que me esforçar muito. Portanto, esses conceitos são muito variáveis, a gente tem que ter isto em mente, né? E realmente entender que quem usa a voz no trabalho é diferente, porque simplesmente depende dela. Se ele não trabalhar, ele vai perder o emprego, ele vai prejudicar o órgão empregador, seja uma empresa, seja o Estado, de alguma forma ele vai fazer falta, e sem falar que vai sofrer também danos e problemas de saúde, eventualmente até cirurgias, afastamentos e depreciações, perda de oportunidade na carreira. E da mesma forma, reforçando aquele conceito, se eu acho que o médico do trabalho que atenda pacientes que usem a voz necessita conhecimentos otorrinolaringológicos, além dos técnicos de sua área, sim, por favor, precisa. E eu acho que é por isso que a gente está aqui trocando essas ideias. E uma outra pergunta, quem usa a voz no trabalho é diferente? Sim ou não? Realmente, como é que a gente atende esse tipo de paciente? Vocês vão ver que aqui eu vou cruzar o tempo todo entre visões da minha especialidade e dos senhores. Sim, porque não basta examinar, orientar e receitar, a gente tem que registrar as questões. A pessoa depende da voz, tem que seguir regras para afastar o licenciado, tem que emitir documentos que, se forem mal redigidos, trazem problemas para o paciente, para o médico, para a empresa, para todo o sistema, não? Então nós temos que tomar cuidado e termos noção mais precisa possível disso. Essa é uma outra questão que eu sempre trago, em especial para a plateia de otorrinolaringologistas, em relação ao consenso nacional sobre voz profissional. Se a pessoa quer entender do assunto, eu costumo perguntar, já fiz isso em eventos que se pode responder, e eventos eventualmente online, em que as pessoas tinham um minutinho para responder, se não conhece, já ouviu falar, mas não leu, se folheou, leu, mas nunca usa, ou se é aquela pessoa que consulta e usa e cita o tempo todo. Eu diria que me parece óbvio que é importante estar ali na letra D, né? Esse é um consenso feito exatamente a partir daqui do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que patrocinou as câmaras técnicas, né? Temos aí tantas entidades que participaram, eventos com centenas de pessoas aqui
recebidos pelo Conselho em várias reuniões, em 4 reuniões sucessivas ao longo de 1 ano e meio, e que até hoje não se conseguiu propor uma atualização, né? Eu acho que não tem muito o que atualizar, mas a gente já fez essa pergunta e continuamos fazendo. Acha que tem que atualizar alguma coisa? Já fazem aí quantos anos? Já 17 anos, né? E talvez tenha algo a atualizar. E aqui eu revendo esse preparo aqui para a aula, eu vejo ali o nome do Dr. Daphnis, né? Pessoa muito querida, que tanto apoiou e que foi um dos mais participantes ali pelo grupo de médicos do trabalho. De certa forma, resumindo, o que significa esse consenso, que a gente ali sim tem as informações todas, além das que eu trago aqui. Ele representa informação, representa referência, orientação e segurança para a emissão de informações, de relatórios, baseados em quê? No consenso, que é um documento, e isso eu já pesquisei, é um documento bastante original no mundo inteiro, não existe algo nesse nível feito em outros países, ninguém ousou fazer esse tipo de reunião e de consenso, que embora tenha seus limites, obviamente no nível científico, um grau digamos, de certeza não tão alto, mas é bastante respeitável, né? E ele serve de parâmetros oficiais para uma série de atitudes, como afastamentos, recomendações de tempos de afastamento, laudos e relatórios, como redigir, e o que significa estar apto ou inapto. Ampliando um pouco, vocês vejam ali marcado em negrito, né, como sinais e sintomas das alterações do aparelho fonador, né, a disfonia é uma delas. Nós temos vários outros sinais ou sintomas, em especial, que correspondem ao mau uso, abuso ou problema, falando genericamente, do aparelho fonador. A pessoa pode ter dor, pode ter dificuldade para engolir, pode descrever como cansaço vocal, mas que a voz é boa, mas que ela cansa logo, oscilações, períodos de afonia, a voz fica boa, fica ruim, a voz fica mais aguda ou fica limitada, não consegue se estender, em especial para os cantores, isso faz uma grande diferença, e várias outras alterações que as pessoas podem se queixar. Genericamente se fala de voz, né, consenso nacional de voz, mas na verdade o termo correto talvez fosse consenso nacional sobre aparelho fonador profissional, né? Mas ficaria esquisito falar assim. Existem problemas agregados, que são um problema pericial, né? Que é realmente o porquê que os sinais, os sintomas e lesões surgem. Isso não é tão claro em todos os detalhes que nós gostaríamos, né? Seria ótimo que tivesse como foi a fisiopatologia muito bem determinada. Faltam critérios objetivos para se definir bem a incapacidade para o trabalho. Por exemplo, a velha questão da presença de lesão afasta, ausência de lesão está apto. Nem sempre é assim, né? Existem pessoas que com pequenas lesões, eu vejo isso com certa frequência, pessoas até com lesões que me parecem, eu acho até que ele devia operar, mas ele está pleno, ele está trabalhando com uma voz um pouquinho diferente, mas que ele leva de manhã, de tarde, de noite bem, e ele está satisfeito. E ele não está faltando ao trabalho, não está tendo perda de oportunidade, seja ele como funcionário ou como autônomo. A condução de casos mais complexos, que geram algumas dúvidas, né, em pessoas que têm alterações, que lhes dão uma voz alterada, mas é uma voz estável e resistente. Ele é um pouquinho rouco, me gera o primeiro escutar. Esse rapaz é rouco. Sei, ele é rouco, mas e daí? E daí isto o impede de exercer essa profissão? Eu já vi isso dezenas de vezes sendo colocado. Porque é rouco, está afastado. Porque é rouco, não está admitido. Bem, mas baseado em quê? Em que norma, em que conceito que se baseou isso? O que importa é ele estar estável e resistente. Eu uso como exemplo eu mesmo. Se me botar para falar 8 horas por dia para crianças, eu vou chegar no final do dia acabado. Eu não tenho resistência vocal para isso. E às vezes aquele sujeito com alterações estruturais, como cistos, as alterações estruturais mínimas ali, ele tem um nível de estabilidade perfeito ao longo da atividade profissional. Vou mostrar a vocês um caso que é bastante um bom paradigma disso. Portanto, se reforça muito mais do que o conceito de voz normal, o conceito de voz adaptada. Eu sou bem adaptado ao que eu faço e posso não me adaptar a uma outra situação bastante diferente. E como apontar nexo causal, né, se os fatores extralaborais podem influenciar. E aí teria que ter quase que
um detector de mentiras ou um detector de verdades que acompanhasse o paciente o dia inteiro para saber o que ele está fazendo além do momento de trabalho. Isso, obviamente, não existe. Existem problemas de gestão, né? Isso não é falha propriamente, mas existe um reduzido acesso de profissionais a treinamento e reabilitação. A gente tem que saber dos limites econômicos e estruturais de todo o sistema. Existe uma certa dificuldade econômica natural para se mobilizar tanta coisa em volta de tantos pequenos problemas que podem acontecer. Nós precisamos seria o ideal, né, uma vistoria de instalações e condições de trabalho. Se a gente apontar aqui os professores como um paradigma, né, as condições de muitas escolas, né, são bastante danosas, né, e qualquer um de nós, se fosse trabalhar numa condição daquela, talvez não resistisse muito, a ponto de a gente chamar que são todos atletas vocais, são verdadeiros atletas vocais de fato, né? Isso é uma implicância que eu tenho há muito tempo e até hoje não consegui ser atendido, que era esse tal do exame admissional, em que se pede avaliação oftalmológica e exame de vídeo-laringo, quando na verdade tinha que se pedir uma avaliação otorrinolaringológica pela obstrução nasal, pela audição, por todos os componentes que fazem parte desse problema. Pacientes que dormem mal, pacientes que respiram mal, vão ter problemas vocais, mas a laringe está perfeitinha e você diz que ele está bom, está pronto para encarar uma situação de trabalho, de telemarketing ou de ensino, que muitas vezes, como eu disse, é de exigência atlética. E eu acho que essa interação e o teste de campo me parece um método bastante prático. Você é um pouquinho rouco, sua voz meio é estranha, vamos ver como é que é o seu desempenho. Isso seria, no mundo ideal, importante que fosse feito. Um problema científico por causa da multicausalidade. Eu vou lhes dar uma ideia do que significa de causas envolvidas nas disfunções do aparelho fonador, além do que eu já mencionei da etiologia extralaboral. Acaba que a gente, em otorrinolaringologia, entende que seja cada caso um caso mesmo, né, e que não existem muitas regras científicas. A laringe dentro do meio otorrinolaringológico é considerada um pouquinho empírica, muito cheio de empirismos. Enquanto a gente não consegue executar todas as noções e comparar todos os conceitos, e talvez em laringe seja muito difícil, porque realmente cada caso é um caso. Os conceitos periciais acabam sendo imprecisos, a gente acaba se refletindo na postura tanto assistencial quanto pericial, e realmente a gente tem às vezes momentos de decisão muito difíceis em que você vai sendo guiado, né, na área assistencial a se guiar para pacientes. Se reunirem 10 otorrinos para opinar, talvez vocês tenham 3 opiniões diferentes, às vezes, em relação a um caso. Isso aqui é um exemplozinho que não está muito longe da verdade sobre multicausalidade. É o professor ansioso que trabalha 40 horas por semana, não usa amplificação, não tem microfone, canta nos cultos, fala muito compulsivamente. Aliás, ele foi ser professor porque é um falante compulsivo, tem tudo a ver. Fuma, tem refluxo, alergia respiratória, intolerância alimentar, dorme mal, alimentação desregrada, mora em local poluído, trabalha em ambiente ruidoso com poeira e mofo. Esse sujeito sobreviver íntegro é difícil. E o que é a causa do problema? Eu vou dizer que é o ambiente de trabalho que tem ruído. Não é justo, não é? A gente tem que entender essa multicausalidade. Aqui é aquela minha implicância com o tipo de convocação. Isso é uma coisa antiga, mas que continua válida, pedindo lá o exame de vídeo-laringo. Só vídeo-laringo com laudo, né? Hoje em dia pede, isso na época era fita, hoje em dia arquivo em pendrive ou em DVD ou qualquer coisa equivalente. Trazendo aqui do consenso de voz profissional, né, a gente tem as formulações lá que são interessantes para consulta, como fazer os relatórios, o que se deve dizer, né, e eu utilizo essas formulações dessa forma, com essa sequência que me parece muito útil para o médico do trabalho e para o paciente, para o lado assistencial e todo o lado ocupacional, me parecem muito paralelos nisso. O paciente precisa ter uma boa anamnese, o exame físico descrito, a laringoscopia, obviamente, concluir quais são as hipóteses diagnósticas, qual é a conduta, explicar, obviamente, isso tem que estar numa linguagem explicada para o paciente, qual é a conduta que se foi dada e a prescrição, qual é o prognóstico, se o prognóstico é bom, reservado, ruim, né? E qual é a previsão de nova avaliação ou de retorno. Isso tudo tem que estar, na minha opinião, isso está lá no consenso, redigido. Tem que se extrair dessa anamnese exatamente o que o paciente está se queixando. Ele pode estar se queixando de
fadiga vocal, de disfonia concretamente, que seria a rouquidão, né? Classicamente seria o nome mais técnico para rouquidão. Ele pode estar com períodos de afonia e existem aí algumas diferenças já para se pensar. Existem duas formas de ficar com a voz alterada, duas formas, se a gente falar radicalmente, né? Pela alteração da prega vocal, que está com uma lesão na sua mucosa, portanto o som da vibração, resultado daquela vibração vai ficar prejudicado, ou existem alterações musculares de todo o controle desse aparelho fonador e ou da sua ressonância. Em resumo, se eu dormir mal, a minha voz fica ruim. A laringe não está com lesões, mas o controle neuromuscular está alterado. Se eu dormir mal cronicamente, a minha voz pode ficar alterada cronicamente. Se eu vivo com obstrução nasal, a minha ressonância se altera, meu esforço vocal muda e eu passo a ter fadiga vocal. E assim por diante, né? E se eu tenho refluxo, há um discreto edema e inflamação da área laríngea, e eu passo a ter alterações vocais que me exigem mais esforço, e se exige mais esforço, eu que estava num limite equilibrado, eu perco condição. Assim são uma série de alterações na área da medicina como um todo. Reforçando dentro do que o fórum solicita, é ali, nesse momento, na anamnese com histórico, no exame físico e na laringoscopia em especial, que vamos identificar as condições normais, os seus desvios e riscos. É uma história detalhada em que se capta quando é que fica cansado, se dorme bem, se tem toda uma relação de uso, se nos fins de semana fica pior, se fica melhor, se é ao longo do dia, se já acorda ruim, eu posso pensar em refluxo, se é ao final do dia, eu posso pensar em questão fonotraumática. E na avaliação otorrinolaringológica, que existe a videolaringoscopia e ou na estroboscopia, que pode ser feita via nasal ou via oral, nós vamos ter anestesia tópica, os critérios de qualidade dessas imagens. Vocês que já devem ter visto exames, veem por vezes exames bastante fora de um padrão de qualidade ideal para se concluir qualquer coisa. Existe, de certa forma, um ganho progressivo de qualidade de imagens que nós devemos buscar todos. Isso significa um investimento grande, né? Um investimento contínuo, e por vezes alguns não acompanham. Na área, digamos, de apoio, por vezes fazer exames de laringoscopia numa disputa de custo, por vezes leva a qualidade pior. Isso é óbvio em todas as áreas, e na medicina de otorrinolaringologia também isso pode acontecer, e às vezes os exames ficam pobres em informação. Tem que ser gravado, tem que ter toda a documentação, e o que nós vemos aqui são exatamente as bordas livres das pregas vocais, a mobilidade e a simetria. Isso que eu vou lhes mostrar em vídeos sequenciais. É ali que a gente vai ser capaz de reconhecer a aptidão e inaptidão e orientar melhor essa prevenção. Em especial na onda mucosa e na coaptação, que não sendo completa naquele momento da vibração da prega vocal, surge uma fenda, que significa um escape de ar, que significa uma mudança do tempo fonatório, a pessoa passa a ter que abastecer mais frequentemente a questão pulmonar e muda o ritmo, e aí a fadiga surge. Aqui eu acho que eu não preciso reforçar, mas eu gosto sempre de trazer esse slide que define muito bem os papéis, digamos, as funções de cada um dentro dessa avaliação da otorrinolaringologia, dos aspectos otorrinolaringológicos, mas que serve, eu acho que, para qualquer área da medicina. Os relatórios, nós temos esses padrões de relatórios recomendados pelo consenso, é esse que eu utilizo. Então vocês vejam: anamnese, exame otorrinolaringológico, conclusão, conduta, prognóstico e quando a reavaliação. Nós podemos ter, digamos, duas conclusões básicas em relação aos exames, por exemplo, admissionais, que é um exame bastante solicitado. Quadro compatível com normalidade é uma conclusão adequada e sem impedimentos otorrinolaringológicos para o uso profissional da voz, que eu suponho, eu acho que todos nós supomos, que isso é que é a informação que eu quero saber, né? Quem está pedindo esse exame admissional quer saber disso. Ou então, o contrário, se o paciente tem impedimentos otorrinolaringológicos para o uso profissional da voz. Se assim ocorre, deverá ser apontado.
Esse é um alerta que se dá muito aos otorrinolaringologistas, que por vezes ficam um pouco constrangidos de dizer para o paciente que ele acha que ele não tem condições ideais, que ele tem impedimentos otorrinolaringológicos para o uso profissional da voz. E isto deverá ser dito, embora a conclusão sobre aptidão ou inaptidão venha adiante, não vai ser o otorrinolaringologista que vai dar essa informação. Digamos, refixando a questão da normalidade, a pergunta é se existe o normal, né? Eu diria que no normal físico e mental talvez não existe a mesmo, né? Mas em termos de voz, a gente pode dizer que existe a voz adaptada a uma questão de uso corrente, estável e resistente para o uso habitual. Esta é a voz normal. Ela não devemos ali trazer um senso, digamos, estético ou de me agradar ou não aquela voz. Eu uso um exemplo radical, e eu conheço alguns assim, pacientes que são laringectomizados, pacientes que perderam a laringe, que respiram por traqueotomia definitiva, que têm uma voz esofágica gerada de forma através da expulsão de ar deglutido, e são palestrantes, são pessoas que são professores. Eu não tenho nem como avaliar a laringe dele, ele não tem mais laringe. E o que eu avalio? A condição dele do quê? De estabilidade e resistência. É uma voz estranha, pode ser considerada esquisita, mas é uma voz competente para transmitir o conteúdo necessário, né? Entendendo que, muito mais do que a voz em si, para a boa parte das atividades, o que importa é o conteúdo, é a forma, o carisma da pessoa, etc. E o problema é voz instável, com fadiga e piora progressiva, e entender que algumas pessoas vão ter, aí talvez seja o grande ponto de reparo. Essa pessoa tem uma alteração adaptativa ou tem uma lesão em crescimento. O exemplo que a gente faz clássico é o do pé da bailarina, né? Olhar o pé da bailarina está reprovada no admissional, né? Porque ela tem um pé sofrido, um pé adaptado, um pé cheio de lesões, de alterações adaptativas. E, eventualmente, aquilo pode ser uma lesão em crescimento. E, por vezes, é difícil a gente identificar. Portanto, nada como um bom período probatório, né, que é o que se pratica, e o acompanhamento dessas pessoas nesses períodos. Aqui estaria um exemplo de normal, que eu chamaria de voz adaptada. Tem a orofaringe, a mobilidade do palato, as tonsilas, né, as amígdalas, a úvula, a base da língua, um bom espaço aéreo, a laringe, prega vocal de um lado, direito, esquerdo. Vamos lá. Capacidade de elevação e alongamento. A borda da prega vocal é lisa, é reta, a prega vocal é mais clara, e a gente tem uma onda mucosa e uma coaptação adequadas. A vibração, ela abre e fecha perfeitamente no tom médio, que é onde se mede a presença de fenda, né? Cuidado com a fenda apontada no tom agudo. Por vezes é mais fácil ver a laringe no tom agudo, só que ele não corresponde, a maioria dos pacientes vai ter fenda no tom mais agudo. Aqui a multicausalidade, que realmente nos choca sempre imaginar isso tudo que pode acontecer com o paciente, essa lista toda. Como eu já mencionei naquele casinho clínico que não é tão distante do normal, do habitual, são pessoas que podem ter isso tudo, né? E em fases iniciais. Nada me traumatizou mais do que ter não identificado uma doença neurológica, neurodegenerativa, numa fase inicial, que é, às vezes, com disfunção vocal muito sutil. Portanto, tudo isso pode acontecer do hipotiroidismo, do hipertiroidismo, alterações estruturais, uso de medicamentos, doenças neurodegenerativas, o próprio envelhecimento é um fator de alteração da laringe, o refluxo, e tudo isso pode vir junto, né? E isso complica em algumas situações. Outra questão é quando dizem que o coração da pessoa, o coração emocional, afetivo, não é no coração, o coração é na garganta. Vocês vejam o número de frases que significa que eu estou com um problema emocional, né? Todos são relacionados à garganta, eu estou engasgado, eu não engoli, isso ficou preso,
essa não desceu, e etc. Por aí, eu estou no maior sufoco. Todas essas questões, os pacientes têm muitas alterações psicossomáticas focadas na garganta e na incapacidade vocal e na limitação. Pacientes sob grande estresse vão ter um sinal vocal, né? Os psiquiatras e psicólogos sabem bem disso, e por vezes é isso que está causando uma incapacidade vocal naquele profissional da voz. Lesões nodulares, os famosos calos de corda vocal, se desenvolvem. Vocês vejam aqui, não é o mesmo paciente, mas vocês vejam de forma crescente essas lesões na borda livre da prega vocal, pois é aqui que normalmente nós geramos mais impacto no momento da fonação. E se eu canso na musculatura de fechamento posterior, eu começo a cada vez mais jogar impacto no terço médio, e a voz vai piorando, e eu jogo mais impacto, e quanto mais impacto eu jogo, mais a lesão aumenta, e a voz precisa de mais pressão, e vou fazendo uma lesão que vai até chegar ao ponto de fazer verdadeiras placas, né? A maior parte desses pacientes aqui já são em fase cirúrgica, que já desenvolveram uma fibrose na região. São variadas manifestações, portanto, dessas lesões. O normal, eu posso aqui colocar um outro normal. Vocês vejam que são laringes diferentes, e aqui vamos ter uma série de pacientes, eu acho que pode abaixar um pouquinho o som, uma série de pacientes com pequenas lesões, todas decorrentes ou ocorrentes em pacientes profissionais da voz. Esse é um pequeno pólipo de prega vocal, vai fazendo uma pequena lesão, um pólipozinho raso, uma alteração mínima desse lado. Vocês vejam a hiperemia da prega vocal bem nítida, ou seja, é um processo inflamatório. Esse é um paciente que, com tratamento e afastamento provisório, eles se revertem. São aqueles que têm tudo para se reverter se for afastado do uso da voz e, obviamente, de toda aquela ser bem investigado sobre os fatores concomitantes que ele possa ter. Esse aqui já tem um pólipo mais constituído e, portanto, próximo da indicação cirúrgica. É uma lesão tipicamente fonotraumática. E a partir da ruptura do epitélio há uma proliferação de todo o conjuntivo e ele atravessa aquele espaço e nós vamos ter uma alteração. Essa é uma alteração específica, chamada alteração estrutural mínima, que é o surgimento de um pequeno cisto dentro da prega vocal, que pode acontecer a qualquer pessoa. No caso, uma cantora que ficou impedida de atuar ou com grande dificuldade por causa do surgimento. Normalmente a obstrução de uma pequena glândula que gera isso, pode acontecer em qualquer um de nós, a qualquer momento da vida. É uma enfermidade não diretamente causada pelo trabalho, como seria o pólipo, relacionado ao mau uso da voz de forma mais crônica, né? Embora, obviamente, reforçando, pode ser adquirido num jogo de futebol gritando muito, né? Ele trabalha com a voz, mas ele adquiriu no fim de semana. Existem quadros que são bem identificados como disfuncionais e tensionais, e surge aquela situação mencionada anteriormente das pequenas calosidades, né? E começa a acontecer a fenda. Vocês vejam uma fenda anterior e uma fenda posterior. Começa a impactar mais ali no terço médio. E isso vai progredir, se não for interrompido por orientação vocal e, no caso do trabalho também, do tipo de atividade e desempenho que vem tendo no trabalho, aquilo vai progredir e vai limitar esse trabalhador, esse paciente. É aquele que começa a ficar rouco na sexta-feira, depois na quinta, depois na quarta, e cada vez ele vai ficando menos resistente ao uso da voz. Também existem descolamentos, como a bolha d'água pelo atrito, pelo calor, pessoas que fazem pequenos descolamentos. Vocês vão ver que na fonação inspiratória, quando ele puxa o ar, isso parece um nódulo, mas quando ele puxa o ar, você vê que aquilo é bem molinho, bem amolecido, parece mais um descolamento, uma borda, geralmente mais unilateral, bem mais nítido à direita. Essa é uma lesão também que tende a regredir bem, em especial se for
reduzido o uso durante um período, normalmente de um mês e meio, 2, essa pessoa já tende a melhorar. Vejam esse pseudocisto também, mais nítido, que já gera um afastamento maior, agora do lado esquerdo, vocês vejam bem localizado na borda. Como se fosse um pequeno lábio e não é tão fibroso quanto o nódulo vocal e, em geral, não é bilateral, como eu mencionei. Tabagismo com edema, apesar de jovem, tem um quadro disfuncional intenso, um uso compulsivo da voz. Vocês vejam como essa prega vocal está ficando edemaciada. Esse lado em especial. E esse é um caso intermediário, em que ele tem abuso vocal intenso, tabagismo também intenso, apesar da idade. Vejam o edema que ele já desenvolve desse lado. E do outro também um pouco de edema. E essa alteração vascular que leva à suspeita de alteração estrutural. Por vezes esses pacientes fazem cistos intracordais que levam a essa descompensação laríngea geral. E essa é uma paciente que já entra no quadro de edema de Heinck. O edema de Heinck, que é uma degeneração mixoide da prega vocal, diretamente relacionado ao tabagismo e, de certa forma, também a refluxo, e que acomete aquele que dá classicamente aquela voz grave em mulheres que passam a falar dessa forma bem grave e que tem uma relação muito mais com os hábitos do que com a questão de uso da voz em si. Destacando ali a questão ambiental com refluxo e os tumores, essa junção, nós temos aí essas 3 enfermidades, o edema de Heinck e os tumores e as displasias, né, relacionados a isso. Então, os edemas podem ter essas formas, se veja um edema leve, moderado e já intenso, chega a esse ponto de obstruir, causar, por vezes, obstrução respiratória. São pacientes que progridem, portanto, mulheres, às vezes, com a voz grave, que acham muito bonitinha aquela voz grave, encorpada, eles tendem, se continuarem a fumar, tendem a fazer uma progressão para esse tipo de situação. E os tumores iniciais ou avançados da laringe, relacionados essencialmente ao tabagismo, mas também a ambientes poluídos. Eu já tive pacientes jovens com menos de 30 anos com tumores, e a única tumor laríngeo avançado, em que o único relato dessa paciente especial, que marcou muito, era de que trabalhava em plataforma de petróleo e que ela inalava gases, os gases vinham para o quarto dela, onde ela ficava muitas horas. Existem também as alterações neurológicas. Vejam o grau de distonia dessa paciente, a Ivete, que é uma paciente muito querida. Vocês vejam ela... Não tem defeito ali, não. Essa é a voz dela mesmo, né? E ela, depois da aplicação da toxina botulínica... Tem 7 dias, foi sexta-feira passada que eu cheguei aqui... Então, ficou ótima, né? Mas vejam, essa situação é bem clara, né? Tem um problema sério ali. Mas vejam esse relato dessa paciente, que foi muito interessante, porque vejam o histórico dela, quanto tempo... Em termos de resumo, você vem sentindo essa alteração vocal há quanto tempo? São 33 anos, desde que eu tenho 14 anos de idade. Tá. E chegou a ser muito intenso ou sempre meio leve? Sempre na mesma medida, sem intensificação ou melhora, sempre assim. Só a melhoria só com a aplicação do botão. E pior. Vejam, ela tinha a voz trêmula, levemente trêmula, uma voz de quem está nervosa, e que quanto mais nervosa ficava, mais piorava, e deixou de ser professora porque não tinha desempenho vocal capaz, de 30 e tantos anos para identificar que ela tinha uma distonia leve, né? Eu sempre brinco com isso, não é bem uma brincadeira, mas é uma constatação. Você tem um problema de saúde leve, é difícil, porque ninguém dá muita atenção e você mesmo fica na dúvida. Quando a coisa se agrava é que, às vezes, vai o diagnóstico e vai o tratamento. No caso dela, ela acabou fazendo várias aplicações e acabou sendo submetida a uma redução do músculo, a mioneurectomia cirúrgica, como a Ivete também foi, e aí resolveu de vez. Completando quanto tempo da cirurgia hoje? Hoje é aniversário da cirurgia, são 3 meses. 3 né? meses. Como é que está indo a voz? Como é que você está sentindo? Então, eu tô ótima, né? Uma independência muito grande para falar. O que eu Em termos de... Porque, por vezes, as pessoas se queixam não tanto da qualidade vocal para quem está ouvindo, mas do esforço que faz para sair alguma voz controlada. É um esforço muito grande.
Esse é aquele caso que eu queria mencionar, de uma paciente ou uma professora com voz soprosa, com alteração estrutural, fenda fusiforme, uma grande constricção, e que, curiosamente, eu já vou adiantar aqui a situação dela, ela tinha uma situação única de professora num vínculo, e foi reprovada no segundo vínculo. Ela já tinha esse vínculo há sei lá quantos anos, e no segundo ela foi reprovada porque tinha um exame muito estranho, né? Vocês vão ver, ela é a prova de que alterações grandes, por vezes, não incapacitam. Não, nunca tirei licença por problema de voz. A voz às vezes cansa um pouco, mas você se recupera bem pro dia seguinte. Recupera, isso. Eu evito, não Ela tomo sabe que é um gelado, pouco limitada, levo mas ela água, leva bem. tomando líquido, né? Esse cuidado. A alteração dela é bem marcante, é um sulco vocal grande. A fenda é completa, você veja que ela não fecha nada, a prega vocal, faz uma grande constricção. Portanto, ela anatomicamente não pode ser profissional da voz. Só que o histórico dela é de década de atividade profissional, sem afastamento e, ao mesmo tempo, com consciência da limitação. Esse foi o relatório, alteração estrutural mínima, variante do normal não patológico, sem impedimentos ao uso da voz, no sentido de desenvolvimento na prática mais intensiva, como o ensino. Sugerido o uso de amplificação sonora. Me parece que para ela seria uma garantia de desempenho para que ela tivesse a melhor resistência possível. Esses são um alerta importante de que não estão estabelecidos. Isso aqui é uma frase sofisticada para dizer que o fato de você não gostar da voz, achar a voz meio rouquinha, não te autoriza a reprovar essa pessoa. Não existem critérios científicos baseados na avaliação perceptual. O importante é essa relação da laringoscopia com a resistência vocal, ou seja, a testagem em trabalho. Ou seja, essa voz rouca, etc., pode ser estável e resistente e bastante adequada à prática de ensino. Esses pacientes, nessas situações, por vezes, em várias situações, isso aqui é o que o paciente me mandou, em termos de, eu sempre digo, olha, eu estou sendo reprovada por isso, acho que os seus critérios aqui não correspondem ao que eu imagino necessário, etc. Eles vão para ação judicial, e aí vem o checkmate da defensoria, quando ela pede quais são os critérios e métodos utilizados para reprovar essa pessoa, baseado em quê? E esse critério tem que ser muito bem estabelecido, não pode ser só porque eu acho a voz dela meio rouquinha, né? E nem pode ser baseado no fato de que ela tem uma alteração estrutural. Ela tem alguma doença progressiva incapacitante ou a expectativa suposta, ou tem algum dado científico que diga que essas pessoas, como ela, no caso, não podem exercer um uso profissional da voz. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque, obviamente, isso tem repercussões. Eu uso o exemplo como botafoguense, que está na 2ª divisão. Eu lembro sempre das pernas do Garrincha, que existe uma piadinha que corre de que ele foi testar no Flamengo, o Flamengo reprovou, o médico do Flamengo mandou ele embora, e ele foi para o Botafogo, onde ele foi o que foi, né? Ou seja, na verdade, ele deveria ter sido tratado com mais cuidado no Botafogo, ele só devia jogar no segundo tempo aos domingos para preservar as anomalias que ele tinha, as alterações sérias que ele tinha. Teria sido ótimo vê-lo jogar todo domingo, só no segundo tempo, pegar todo mundo cansado e ele entrar para fazer o desempenho maravilhoso que fazia. Isso, infelizmente, não se tinha médicos do trabalho suficientes na época para baterem esse martelo junto com os ortopedistas, né? Na verdade, injetavam corticoides, fizeram ele render o máximo para ganhar o máximo, etc. Dentro do que foi solicitado, né, em que as estratégias sugeridas de prevenção seria mudar a conduta desse uso e descarte que a gente acaba vendo um pouco, né, de preservar o profissional é importante, dar-lhe melhores cuidados, melhores condições, detectar, estar sempre atento às múltiplas causas, entender melhor dessa saúde do aparelho fonador, valorizar os aspectos psíquicos, em geral são considerados meio frescura, mimimi, na verdade isso é uma influência brutal, né? Eu tenho vários casos até curiosos a esse respeito, de como os pacientes revertem, né? Numa consulta a voz se normaliza com um pouquinho de abordagem da área psíquica. Difundir técnicas de ensino, de comunicação, de oratória, né? Pessoas que falam rápido demais vão ter que repetir tudo, pessoas que falam mais alto do que devem, né? Pessoas que não sabem se expressar, que têm atividades de ensino, de reuniões, etc., e que não têm o preparo devido, ficam estressadas quando têm que se comunicar.
A amplificação sonora, eu sempre comparo com... Certas coisas foram introduzidas na nossa norma geral, né? Capacete, cinto de segurança, camisinha, tem que ser o microfone. Eu acho que daqui a pouco a gente vai dizer, antigamente os professores não usavam microfone, antigamente as pessoas se reuniam, 40, 50 pessoas, e hoje já se vê isso claramente nos teatros, né? Os atores usam microfone. Primeiro para eles se preservarem, aquela ideia de que eles tinham que ter um vozeirão para atingir a última fileira, ainda mais hoje com os idosos frequentando muitos teatros, né? Espero que voltem. Tem que ter boa audição, boa emissão para que a audição seja favorecida. Avaliação em campo, eu acho que temos aí dentro do consenso muitos questionários. Você tem lá 100 funcionários, 100, 200. Passa um questionário de avaliação vocal, né? Isso existem vários modelos já previstos, dentro do consenso nós temos alguns. Avaliação otorrinolaringológica precoce, isso no mundo ideal, né? E logo intervir, médico, fonoaudiólogo, se for o caso professor de canto, né? Psicólogos e todos os envolvidos, e ter uma revisão melhor sobre os conceitos de afastamento e readaptação, especialmente o afastamento, isso na área dos professores, não tem volta, a volta parcial. Ele não precisava voltar de 8 às 5, mas que ele voltasse de forma intercalada, ele precisa voltar aos poucos, né? Se o atleta volta a treinar aos poucos, por que que o professor ou o profissional da voz não poderia ter uma volta parcial? Essa abordagem tem que se instruir, então, sobre o uso e prevenção, avaliação médica bem feita de estrutura e função, avaliação fonoaudiológica também tem que ser incluída, coordenar melhoras as avaliações, isso eu acho que é bem o papel do médico do trabalho, constatar se a estrutura e função são adequadas é um ponto, mas constatar também se a qualidade e resistência são adequadas. E cuidado em não condenar as vozes alteradas, para a gente ter uma legislação melhor, normatizações. Isso é uma luta de muito tempo, né, dentro da Brasileira de Otorrino. A gente continua sempre participando lá do grupo ocupacional, que reúne colegas otorrinolaringologistas que são médicos do trabalho ou que tenham interesse nessa área, buscar melhores condições de trabalho, equipamentos, maior eficiência dos agentes, né, para reduzir custo, no final das contas, né. Eu me lembro bem, dentro da discussão do consenso, Nádia deve lembrar, vamos recomendar exame laringoscópico anual. Lembra dessa discussão? Digo, é bacana, eu acharia ótimo, né? É uma indústria de laringoscopia, os otorrinos vão adorar, mas quem vai pagar por isso? Né? Quer dizer, é bacana, seria ótimo fazer o exame todo ano, audiometria todo ano, laringoscopia todo ano, daqui a pouco a gente vai ter tudo todo ano, o paciente vai ficar, o profissional vai ficar realmente dedicado. Agradeço muito a vocês essa oportunidade, estamos aí para o debate e foi muito bom colocar o paletó de novo, em especial tirar a máscara, eu vou ter que colocar agora de novo e estar de volta aí aos eventos presenciais que a gente tanto preza e é muito bom ver as pessoas cara a cara, é muito melhor do que ver pela tela, né? Obrigado. Obrigado, Marcos, realmente foi muito bom. Muito melhor ainda tê-lo aqui sem máscara de paletó novamente. Bom, nós vamos dar continuidade. Então eu vou pedir para o nosso coordenador, inicialmente, depois eu vou passar a mesa, né, para pequenas considerações, o professor Marcelo Peixoto, que faça algumas considerações iniciais e depois nós faremos as considerações da mesa e começaremos aos questionamentos e debates. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, moderando esse evento, né, que o nosso palestrante é o Marcos, uma pessoa extremamente capaz, um otorrino, né, vinculado à laringologia, uma experiência enorme, um amigo, o que torna mais fácil essa participação, né? Então, eu acho que o que a gente pode discutir para reforçar um pouquinho mais esse papel do otorrinolaringologista nessa avaliação é justamente o que o Marcos frisou bastante, né? Quer dizer, o que chega para a gente, né? Para a gente, em relação, é aquele paciente que, né, vai ser admitido em alguma atividade, em algum emprego, e vem para fazer a laringoscopia. E aí? É um paciente sem queixa. A gente faz a laringoscopia, está normal, tudo bem. E se o exame tem uma alteração? Então, muitas vezes, essa alteração significa que ele não vai ser aceito em atividade profissional. Mas por quê? Se ele é um paciente que tem uma alteração, muitas vezes, discreta, e é um paciente assintomático. Então, aonde que o médico do trabalho deve atuar
nesses casos. Ele deve simplesmente entender que esse paciente que tem o exame alterado e, teoricamente, uma propensão maior a apresentar no futuro uma alteração de voz e de fala, afastar esse paciente ou atuar simplesmente provendo condições no local em que ele atua para que esse paciente seja poupado para poder exercer a sua atividade com plenitude. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquele paciente que chega já com um sintoma. Então, é um paciente que tem uma voz supostamente alterada, algum grau de uma voz áspera, uma voz rouca, né, que vem para o exame admissional. Ele tem também o exame laringoscópico discretamente alterado e já é sintomático. Então, esse paciente ele está proibido de exercer a sua atividade profissional, mesmo sendo especialista em voz, mesmo ele já tendo história de, por exemplo, ser um professor que atua em sala de aula durante um tempo prolongado e não tem a piora, né, da sua alteração vocal. Então, quer dizer, como é que vai se avaliar isso? Então, é importante a gente, em primeiro lugar, entender aonde que o médico de trabalho entra naquele paciente que tem um exame discretamente alterado e é oligosintomático. Então, a ideia é o quê? É excluir esse paciente da atividade ou atuar protegendo esse paciente, minimizando a sua atividade de esforço para que ele possa exercer a sua profissão. É o que diz, o profissional da voz, ele tem que ter uma voz perfeita, ele tem que poder falar com o professor horas sem ter nenhum cansaço vocal. Então, essas considerações são muito importantes para a gente poder entender qual seria o papel do médico de trabalho para poder analisar não só a laringoscopia, né, mas aquele parecer otorrinolaringológico, o paciente que tem um esforço vocal, que fica sintomático quando usa muito tempo a voz, mas, por exemplo, tem uma patologia nasal. Essa patologia nasal oraliza o paciente e dificulta a utilização da voz por um longo tempo. Então, se você corrige a deformidade nasal, você libera o paciente para exercer a sua atividade de profissional da voz durante mais tempo. É outro exemplo de como atuar, da importância, como o Marcos bem assinalou, de você não ter simplesmente um exame laringoscópico admissional ou de avaliação do paciente que apresenta sintoma no exercício da sua atividade laborativa, mas entender quais são as outras relações. É o paciente que tem refluxo, que também altera a estrutura laríngea e oral, e se ele tratar, vai regredir os sintomas. Então, tudo isso tem que ser visto com muita calma. E como é que o médico do trabalho vai atuar sobre isso? Então, é interessante a gente poder ouvir a opinião dos colegas que atuam para justamente saber como é que o paciente que tem uma alteração discreta da qualidade da voz, né, deve ou pode ser impedido de exercer uma profissão em que ele vai utilizar mais essa voz. Vai ser um profissional da voz ou um profissional do canto, ou um professor ou alguma outra pessoa que utilize, né, um esforço vocal mais prolongado. Acho que era isso que eu tinha que falar para poder, talvez, orientar essa primeira participação dos colegas. Né? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Agora eu gostaria que a doutora Nádia Ferreira participasse com as suas considerações iniciais. Eu acho que a explanação foi bem dirigida. O que eu teria para complementar seria a parte do envolvimento de alguns trabalhadores, que é um alerta na realidade, que traz, vamos dizer assim, o uso de substâncias para o seu atletismo,
né, que também envolvem uma parte vocal bastante expressiva. Então, saindo daquele meio ocupacional, mas que vem como concausa para as nossas análises. Então, o histórico dessa vida, dessa pessoa, tem que ser muito bem detalhado para que a gente possa ter a segurança de decidir aquilo que é ocupacional daquilo que não é ocupacional e daquilo que é comorbidade, daquilo que é concausa. Esse é um dos dilemas que a gente vive bastante tempo. O outro detalhe é a obesidade, que ela vai mecanicamente alterar todo um sistema que parece que não tem relação. E o terceiro seria a atenção aos pulmões, né? A parte realmente da função pulmonar, que também é associada à parte vocal. Então, esses 3 pontos eu destacaria como ações de monitorização do médico do trabalho e atenção, vamos dizer assim, colaborativa, né, ou complementar, mais colaborativa, do médico otorrinolaringologista dentro dessa troca de informações conforme a resolução do Conselho, que fala sobre o médico que assiste o trabalhador, sem haver uma emissão, às vezes, de laudo, que a gente pega muitas vezes vindos do otorrino, que isso aí também é um problema sério, como o Dr. Marcos Sarvar, que ele já determina que a pessoa é inapta ou que ela é apta. Então, quando um parecer vem, ele vem por 2 motivos. Obrigada. Ele vem por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho que dar a continuidade da vida útil profissional desse trabalhador e identificar a hora que houve algum desvio e que eu possa tomar alguma ação de gestão para que eu possa proteger essa pessoa, ou com intervalos maiores, ou com hidratação para ele, ou com orientações para a educação da voz, qualquer outro recurso que me seja fácil ou que seja, vamos dizer assim, acesso, eu tenho acesso para poder promover isso ao trabalhador. Um rodízio é alguma coisa bem simples. E o segundo ponto é que muitas vezes esse parecer que é solicitado, que tem que ser realmente, ele tem que ser global e não só por um exame de complementação do laudo, né? Ele tem que ser um exame médico realmente completo, porque ele vai marcar situações em que eu vou comparar esse laudo que foi emitido em 2017, com um laudo de preferência, às vezes, até do mesmo profissional, que tem a mesma linha de avaliação, ou do grupo que está ali, para que eu daqui a alguns anos, 5 anos, 10 anos, eu possa ter uma consistência, uma prova material de que a minha conduta é correta, ou a conduta do ambiente precisa de reformulação, ou que a gente precisa de fazer uma troca, uma readaptação naquela função. Então, esse assim, é só uma complementação do que ambos já fizeram, já falaram que é de grande valia. Obrigada. Obrigado, doutora Nádia. Eu queria convidar o Dr. Walter Nunes Maia para tecer também seus comentários iniciais. Bom, fico aqui grato ao CRM pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo profissionais, né, como foi apresentado. Isso é muito importante para o médico do trabalho, para que ele possa ampliar realmente o conhecimento dentro da área do otorrino. E acho que aqui é uma oportunidade grande, porque além do clínico, né, a gente tem pessoas aqui, como a doutora Nádia, o doutor Paulo, a doutora Nádia, que possam aqui contribuir, né, com a experiência, a vivência dentro das empresas, né, como consultores, como médicos do trabalho. Isso é extremamente importante. Então, a minha visão aqui é agradecer, né, pela oportunidade de estar levando a um número grande de médicos e mostrar essa importância de você ter parceria, né, com o médico do trabalho, possa ter uma parceria com um serviço de otorrino ou com um médico otorrino que tenha essa vivência na medicina do trabalho. Então, para mim é muito importante estar, vamos dizer assim,
permeando esse conhecimento para o médico do trabalho. Muito obrigado aí ao Conselho pela oportunidade. Obrigado, Walter. Eu queria agora convidar o Dr. Paulo Rebelo para também tecer seus comentários iniciais. Boa noite. Inicialmente eu queria manifestar aqui a minha alegria de estar novamente no Conselho, aqui é a Casa do Médico, agradecendo o convite do conselheiro Walter Ventura, presidente dessa casa, Dr. Ronaldo Vinagre, que é o coordenador da nossa Câmara Técnica, e a alegria de estar novamente com os colegas. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é como a informação pode ser o agente transformador. Se olhar a voz do Savá, pausada, com boa entonação, então totalmente diferente da minha, que tenho que falar rápido porque o tempo é curto para passar os conceitos. Então, é muito importante que a gente tenha essa complementação, Savá chamou a atenção, entre o médico do trabalho e o otorrino. Muitas vezes é uma orientação técnica, uma recomendação de um exercício, uma recomendação de introdução de algum tipo de comportamento, como reduzir o número de horas de fala, hidratação, uso de amplificação. Então, uma série de coisas que a gente pode fazer no trabalho adaptado. Então, nós não vamos contraindicar a realização do trabalho, nós não vamos mudar o trabalho em si, mas nós vamos mudar as condições nas quais aquele indivíduo vai exercer a sua atividade. E com isso a gente preserva. Savá falou muito bem a questão de rouquidão. Nós temos cantores que vivem da voz e que a característica é justamente a rouquidão. Mas é claro que esse indivíduo tem que ter cuidados, esse indivíduo tem que preservar. Também chamar a atenção daqueles distúrbios que são transitórios. Então, muitas vezes, por quadros de infecção, ou até mesmo por uma exposição maior, quer dizer, pós-domingo no Maracanã, pós aquela festa que você cantou o karaokê, então você pode, algumas vezes, ter um distúrbio transitório que necessita um afastamento do trabalho, necessita um tratamento, às vezes até um tratamento cirúrgico, e a pessoa retorna à sua capacidade plena, né? A questão da multicausalidade, tá? Muitas vezes até porque é aquele que traz o benefício financeiro, é a causa ocupacional, mas muitas vezes aquela causa é uma concausa, porque o indivíduo tem a sua biologia, tem o ambiente social no qual ele vive, muitas vezes a própria agressão do ambiente do trabalho, a questão de umidade, de poeiras, de agentes químicos naquele ambiente, e também as questões domiciliares. Às vezes a pessoa vive num ambiente em que tem fungos, em que tem poeiras, que tem algumas condições que também interferem. Então esse indivíduo é o resultado desse conjunto de exposição. E, finalizando, eu gostaria de chamar aqui a atenção, a gente fica muitas vezes ressaltando assim, aquele indivíduo que usa a sua voz como instrumento de trabalho. Mas todos nós usamos a nossa voz no trabalho. E é muito importante, nesse momento em que um grande número de pessoas está no trabalho remoto, né? A questão é da comunicação não verbal. Então, quando a gente fecha a câmera e que fica só a voz, muitas pessoas têm dificuldade de entender
o que está sendo falado, e aquelas pessoas que têm comprometimento do aparelho auditivo, que fazem leitura labial, ou mesmo que complementam a leitura com a leitura labial, elas se veem impedidas. Tá? Então, é importante, nesse momento, que a gente abra as câmeras, que a gente fale olhando para a câmera, que o microfone não fique na frente da boca. E, hoje em dia, existem tecnologias para legendas, que são legendas automáticas, ainda com alguma imperfeição, mas legendas que podem ser utilizadas nesses softwares de conversação, e aparelhos auditivos um pouco mais sofisticados, que inclusive têm função Bluetooth, que podem captar o som diretamente do computador. Tá? Então, nós precisamos atuar nos ambientes de trabalho, reduzindo ruído de fundo, que não sejam circunstanciais. Então, se é uma coisa que se mantém, que a gente use tecnologias que a gente tem para isso, a questão importante da hidratação, e a gente preservar essa voz, não só como instrumento de trabalho, mas também como ferramenta no trabalho. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agora eu queria ouvir os comentários iniciais da doutora Laura Campelo. Boa noite a todos, é muito bom estar de volta, né? Parabenizo o Dr. Marcos pela excelente palestra, adorei a avaliação otorrinolaringológica completa, é necessário, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que aconteceu comigo tem um mês mais ou menos. Existem as profissões que classicamente usam a voz, o professor, o telemarketing e tal, mas nós médicos do trabalho temos que ter olhos para ver pessoas, principalmente na área administrativa, que a gente diz, não, ele é um administrativo. Ele é um administrativo que ele fala o dia todo. Isso aconteceu comigo. Uma tabagista que já tinha uma rouquidão de longa data, piorou, me procurou como médica do trabalho para afastamento, claro, em acompanhamento com o otorrino dela, e eu descobri que ela trabalhava no atendimento. Tá? Ela não trabalhava com telemarketing, mas ela trabalhava interagindo com o público e no telefone o dia todo. Eu tive que afastá-la, trocar as atividades dela, tá? E talvez, não sei como será o sucesso ou não do tratamento, porque é uma coisa de longa data. Então, o que eu queria deixar de recado é o seguinte, que os médicos do trabalho passem a olhar para os administrativos, tá? Tentando enxergar o que eles usam enquanto administrativos. É a voz? Pode ser a voz, né? E talvez essas pessoas passem a ter um controle mais rigoroso para que a gente possa fazer prevenção, né? Alternar as atividades, mudar algumas coisas, melhorar a qualidade do som, né? Do telefone, do que for, e alternar mesmo as atividades, né? Para que não haja não fique doente, né? Não haja uma inaptidão temporária que seja para o trabalho. Então, era isso que eu queria falar. Obrigado a todos. Obrigado, Laura. Bom, então, nós vamos agora passar para o momento em que serão feitas colocadas as questões para, principalmente, o Dr. Marcos e o Dr. Marcelo fazerem os comentários pertinentes. Aproveitando enquanto não chega uma questão, de fato, realmente, qualquer um pode ser profissional da voz. Um caso que me marcou muito dentro dessa linha que você colocou, Laura, foi um radiologista. Radiologista, teoricamente, é entendido como um médico que não fala quase, né? Fica ali dentro da cabine e ele totalmente rouco, desgastado por uso profissional da voz. Sabe como? Ele dá laudo no microfone, ele grava os laudos e ele ganha por laudo. Então ele fica dentro daquela câmera frigorífica, falando rápido,
resumindo os laudos, então ele dá 100 laudos, 200 laudos num turno de trabalho, falando no microfone o tempo todo, desgastando nódulo vocal, laringite de impacto, ou seja, fonotraumática, as coisas acontecem mesmo. Ou seja, qualquer um pode ser médico que atende paciente idoso que ouve mal, geriatra é um grupo de risco, fala o dia inteiro dando explicações longas para quem não ouve bem e às vezes não entende bem, né? E aí cai um pouco naquela situação clássica que é 2 problemas que existem em matéria de uso da voz. Um é o sujeito que gosta muito do que faz. Esse vai arrebentar no bom sentido. Ele adora o que ele faz. Aquele ator empolgado, que adora, faz tudo, ele canta, dança, faz tudo, adora falar, muito falante, muito comunicativo, está sempre em todas, dorme pouco, ou seja, ele adora o que faz. Esse cara é um perigo, ele vai fazer lesão. E o outro é o que está totalmente desmotivado. Ele faz um esforço para levantar de manhã, para ir dar aquela aula para os alunos, ele não aguenta, ele grita, ele tranca tudo, tem aquele fator de contração, né? A voz dele fica assim, né? Fica aquela voz irritada, tensa, estrangulada, de impacto, também faz dar problemas. Então, todos esses fatores, né, influenciam, sem falar o do ambiente, simplesmente o ambiente, né? Eu lembro muito nessa linha psicossomática, uma paciente que, afastada do trabalho, porque a voz estava falando assim o tempo todo. Estou conseguindo trabalhar. Digo, tá, mas o que houve? Me conte aí. E, por incrível que pareça, ninguém tinha puxado o fio, né? Eu digo, mas conta aí, como é que começou isso e tal? Eu já conhecia ela há muito tempo, sabia que ela era uma mulher assim, daquele tipo que você não ganha discussão com ela, nunca. Não tem possibilidade. Você pode até tentar, mas vai ser um desgaste totalmente inútil. Não sei, a Nádia, assim? Não sei. Eu nunca discuti com a Nádia, que eu não sou bobo. Bem, e eu disse, mas como é que começou isso? Começou há 42 dias. 42 dias? Me conta o que aconteceu há 42 dias. Eu estava muito bem com meu marido, já casado há 14 anos. Eu cheguei em casa, tinha um bilhete dele dizendo, fui. Sumiu. Ele foi para o interior de São Paulo, nunca mais ela viu, etc, etc. Mas eu estou 42 dias tentando falar com ele. Imagina essa mulher impulsiva, forte emocionalmente, ela não teve... Aí eu disse para ela, olha, eu fui levantando o moral dela, dizendo assim, olha, ele não tinha coragem de te enfrentar, é óbvio, né? Eu não teria, né? Então, ele não teve coragem de te enfrentar, ele realmente não teria como conversar com você e tal, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa encantadora, não sei o quê. Ela começou a falar comigo, e você percebeu que você está há 15 minutos com a voz normal? Minha voz está normal. Minha voz normalizou. Doutor, é isso mesmo. Então, você está engasgada com ele. Aí eu estou lá fazendo um relatóriozinho e ela, de repente, começa a ruminar. Mas, doutor, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria que o avião dele caísse, explodisse, não sobrasse... A voz travou de novo. Ou seja, tem os fatores emocionais que são, nesse caso, óbvios, né? Mas eles estão ali levemente em muita gente, contrariada, com chefe perturbador e tal. Então tem muito aspecto psíquico envolvido no uso da voz e que gera lesão. Não é só... Eu tive paciente que tinha que usar colar cervical de tanta tensão no uso da voz. Ela tinha contrações musculares brutais, espasmos, só pelo mau uso da voz, né? Trabalhando em comércio, com um ambiente meio estressante, que tinha que falar muito no ambiente, etc. Então tem muitas coisas aí para se pensar. Sim, pois não. Obrigado, Marcos. Ricardo, da BMT. Eu vou perguntar para você, porque é interessante para mim o relato que eu vou falar. E como é que você, que de repente é conhecido por você, como é que você lidaria com isso nos pacientes que a gente pudesse encontrar pela vida dos médicos do trabalho? Tem um locutor esportivo da Globo em que eu canso de ver o esforço dele com a voz. Luiz Carlos Júnior. E aí eu não sei se você conhece ele. Ele tem um esforço na voz que eu acho que ele não vai conseguir finalizar a transmissão da partida. E aí eu gostaria que você, de repente, nos ajudasse. O que a gente pode
com uma pessoa com esse quadro, que a gente, como médico do trabalho, pode orientar, porque ele faz muito esforço. Obrigado. Dentro do Conselho de Medicina, eu jamais diria se conheço ou não, né? Então, eu não tenho nada para dizer sobre isso. Mas no caso eu não conheço mesmo, né? Eu não sei nem que depois me diga o nome que eu quero prestar atenção. Luiz Carlos Júnior, eu não relaciono muito, é locutor de televisão. Existem duas questões que às vezes confundem. Primeiro, ele pode ser uma pessoa com um comportamento vocal inadequado, que faz constricção, que não tem um ritmo diafragmático adequado, ele vai ao final da frase, ele não abastece no ritmo, ele tenta falar mais rápido do que é capaz, porque o locutor de esporte é quase que locutor de jockey, né? Fala rápido. Isso pode ser, é uma verdade, ele pode estar fazendo um comportamento fonotraumático, e supõe que a Globo tem um acompanhamento bem adequado dos seus funcionários, eles fazem exames, tem fonoaudiólogos dentro da empresa, então eles devem estar atentos a isso. Eu já vi várias situações nesse sentido. Agora, ele pode ser, aquela paciente que eu mostrei da alteração estrutural, ele pode ser um paciente com alteração estrutural, que ele está ótimo. O esforço que ele faz é necessário para que a voz saia. Ele não terá som sem esforço. Ou seja, ele pode tanto ser uma pessoa que está, aquilo que eu mencionei, né? É uma questão adaptativa a uma situação estrutural deficiente, ele está ótimo para aquilo, está muito bem, está desempenhando maravilhoso, nunca esteve tão bem, ele pode dizer isso, nunca estive tão bem, minha voz está ótima, eu faço esforço, mas eu faço meus exercícios, meus aquecimentos, eu estou ótimo. Ou ele pode ser uma pessoa com lesão em desenvolvimento, eu não saberia dizer sem ver, ele pode ser um paciente com laringite crônica começando, e vai cada vez precisando de mais esforço para vibrar e cada vez vai deteriorando mais. Eu viria essa estabilidade e resistência dele, como é que está, além de olhar a laringe também, né? Eu já vi vários casos aí de conhecimento público em que a degeneração vocal caminha por esses dois planos, né? Tem cantores com sulco vocal, e isso é um ponto importante para quem trabalha com avaliação, né? A rigor, o que a gente gostaria no mundo ideal, né? Todo mundo lá pelos 18 anos devia fazer um exame da laringe, um exame de audição também, por que não, né? Para ter o seu padrão. Quem já fez exame de audição aqui? Eu nunca fiz exame de audição, nunca fiz. Deveria ter feito, né? Deveria, né? Que vergonha, né? Mas nunca fiz porque eu nunca decidi nada, mas eu acho que já devo ter uma pequena deficiência, né? 60, 65 anos já devo estar com alguma alteração. Então, o ideal seria todo mundo fazer um exame aos 18, porque quem vai fazer qualquer carreira, como é que pode uma pessoa se dedicar a isso? Eu vejo isso no dia a dia, né? A pessoa se forma em professor, não sei o quê, e é reprovado no concurso para ter um emprego. Isso é um negócio... Ele se formou para ser professor e não vai poder ser professor por causa da corda vocal, pelo menos soubesse antes, né? Porque isso tem lógica, né? Então, esse exame iria identificar um pouco essas tendências e teria uma avaliação muito melhor desse tipo de situação, né? Mas não sei. Existem alterações congênitas, existe uma opção de assimetria, existem laringes totalmente tortos, que dão vozes estranhas, mas perfeitamente compostas, né? Desculpa eu me estender, mas aqui é um tema tão interessante que eu fico meio... Obrigado, Marcos. Passa lá no consultório, que pelo menos com laringoscópio eu olho a sua garganta. Marcelo, você quer complementar? Você ouviu a pergunta, né? Você quer fazer algum comentário? Não, é o que o Marco disse mesmo. Tem que, não dá para opinar em tese, tem que examinar o paciente para ver o que ele tem, né? Se é uma doença na qual ele está adaptado ou uma doença em evolução em qual essa adaptação daqui a pouco não vai ser suficiente. Teria que examinar mesmo, acho que é isso. Ok, obrigado. Doutor Marcos, eu queria uma pergunta como médico do trabalho, né? Das atividades assim, preventivas que a gente possa ter, né, dentro do ambiente de trabalho. Questão de temperatura, a questão dos treinamento voltado ao aquecimento da voz, todas essas medidas que
você acha como clínico que são importantes, vamos dizer assim, no início do trabalho, durante o trabalho, tá? Então essa seria a pergunta. Já vi aqui quem é o personagem, depois eu vou observar. Realmente tem uma voz diferente. Bacana isso, né? A gente já sabe tudo na hora, né? Se bobear, bota o áudio dele aqui para a gente analisar, né? Não precisa chegar nesse ponto, né? Mas realmente tem uma voz diferente. Mas existem problemas ressonantais, por vezes, que confundem muito. Pessoas com alterações nasais ou aquela voz fica um pouco mais gutural, uma voz com uma ressonância meio fechada, às vezes por questões de estrutura de orofaringe e nasal. Bem, não sei. Mas isso é importante, quer dizer, essa avaliação desses profissionais, todos deveriam passar, idealmente, por uma avaliação laringológica, que pode ser amígdala grande, adenoide grande, obstrução nasal, sono ruim, tudo isso tinha que ser analisado num pacote que o otorrino deve fazer e dar essa informação. Mas como cuidado assim, básico seria ter uma avaliação do desempenho vocal dele, né? Isso seria importante. Mais do que uma análise, que infelizmente é o que se faz, de gravar uma voz num computador e ver se as... Entendi, a voz dele é bem estranha, né? Se for grosseiramente alterada, qualquer um vai perceber. Mas é importante ter uma análise um pouquinho mais fluida desse desempenho, que é o que o fonoaudiólogo faz, né? E seria muito útil. As questões de aquecimento e desaquecimento vocal depende um pouco da atividade, né? Eu vejo nos cantores e atores, boa parte não faz isso, né? Eles bebem uma água, né? Felizmente está se superando. Um dos capítulos do Consenso Nacional de Voz Profissional é sobre mitos e verdades, essas coisas todas, se tem sentido gengibre, né? Água gelada faz mal, né? Tomar conhaque antes disso, tudo está lá bem analisado, mostrando pequenas evidências de algumas coisas e ausência total em outras, né? Essa coisa de só tomar água em temperatura ambiente não tem o menor sentido, quer dizer, essa coisa de beber água demais, né? Tem pessoas que são instruídas, eu vejo pacientes, ele quase que anda com uma sonda, porque ele tem que urinar o tempo todo, né? Isso não tem sentido. Você bebe água, vai beber água e sai, vai perder água e sai. Urinar de hora em hora não tem sentido. Ou seja, estar bem hidratado significa ter uma urina amarelinho claro, com algum odor, e você está bom. Depende da sua atividade, se fica num ambiente muito quente, se tem atividade física de suor, etc. Ou seja, esse bom senso. Mas eu acho que um dos pontos que tem mais se destacar é o sono, a qualidade de sono e entendendo que as pessoas... Isso é uma frase que eu uso todo dia, que é só sabe o que é o sono? O sono é recuperação neurológica e muscular. O resto não precisa recuperar. O coração não para, fígado, intestino, nada para. Só o sistema nervoso e o músculo, que sofre um relaxamento brutal durante o sono. Logo, se o sono é cuidado neuromuscular, a sua voz é basicamente um fenômeno neuromuscular de altíssima exigência, né? Então, quanto mais exigente, quanto mais qualidade essa voz tiver. Um cantor lírico é top, um cantor popular também, né? Um ator de grandes desempenhos, um locutor esportivo, né? Que usa a voz, né? Então tudo isso tem que ser considerado. Eu diria, hidrate-se moderadamente, durma bem e se alimente regularmente também. Aí você vai ver toda aquela lista de fatores, né? Tabagismo, refluxo, né? Todos os fatores da saúde em geral, que eu acho que incorporam na saúde geral de ter um bom acompanhamento da sua saúde como um todo, né? E eu acho que isso pega. Não sei se respondi, mas eu acho que é por aí, né? De dar essas instruções e ter pequenos manuais de como cuidar da sua voz, né? Eu participo sempre da campanha nacional da voz, que existe desde 1999. Eu fui um dos que mais lutou por essa campanha, que hoje não tem toda a repercussão que deveria, mesmo porque a coisa fica meio repetitiva, né? Mas é importante se alertar. A população tem que ter noção disso, né? E um dos casos mais emblemáticos para isso foi o câncer de laringe do Lula, né? Que deu, né, por razões ruins, mas deu um destaque à importância de se estar vigiando a laringe, em especial dos tabagistas de meia idade e todos os outros fatores relacionados ao uso da voz. Eu daria um folder da campanha da voz, que ali diz tudo, o que é importante, o que precisa fazer, né, para o profissional da voz, né? E teria sempre, se possível, nessas empresas, fonoaudiólogos especialistas em voz,
para dar as orientações de articulação, de projeção. Aquilo que você mencionou de eu falar pausado, eu falo pausado por obrigação, porque a minha fala normalmente seria muito mais rápida, eu falaria assim com todo mundo, só que os pacientes eu comecei a observar logo, comecei com a história, que eu falando assim, ninguém me entendia, eu tinha que repetir tudo, e mais, pensava que eu estava com pressa ou irritado, então eu baixei a bola, comecei a falar mais pausado, suave, tentando não ser monótono, porque senão a pessoa também dorme, né, quando você fala. Obrigado, Marcos. Bom, eu não tenho praticamente assim complementação de todo esse conteúdo que foi passado, que foi muito bom. Lembrar do consenso realmente foi um trabalho muito longo, que não só Dr. Daphnis, mas como muitos membros aliás, nós tivemos multiprofissões, né? Nós tivemos fono, nós tivemos cantores líricos, nós tivemos todos os participantes que, vamos dizer assim, teriam a vivência prática e aqueles que teriam a vivência científica. Isso aí foi um ponto bastante destacado e que eu acho que ainda está em validade científica, vamos dizer assim, 98% desse conteúdo, e que a gente poderia até repensar em fazer uma republicação, né, numa revista científica, vamos dizer assim, trazendo pequenos ajustes para a atualidade, para o uso das mídias, né, que é outro ponto que a gente vai ter que abordar também, porque tem muitas pessoas que vão trabalhar agora com a voz dentro dessas mídias novas e que na época nós não tínhamos essa visão e a gente não abordou esse aspecto. Então seria uma atualização de pequenos aspectos, né, para essa análise. E a recomendação, por exemplo, da própria Câmara Técnica e da BMT, que pode endossar isso, para que seja uma das ferramentas de auxílio às ações do médico do trabalho. Então, essa é a parte. Viu como é que eu não sou tão má, nem tão má, não tão brigona, né? Eu só defendo o científico. O resto eu sou mãezona, tá? Pode ficar tranquilo. Tá? E eu acho que foi ótimo, tá? Vocês têm mais alguma questão para colocar? Não? Bom, então nós vamos encerrar agradecendo o professor Marcos Sarvá e o professor Marcelo Peixoto, que também estava à distância, e a organização, né, a BMT e o CREMERGE, a doutora Laura, o doutor Paulo, o doutor Walter, a doutora Nádia, né, e a todos vocês pela presença e participação, tá bom? Foi um prazer tê-los aqui. O CREMERGE sente-se muito honrado com mais esse evento, numa participação conjunta da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho e o Conselho, tá bom? Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Marcos.